Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para trazer um conteúdo especial para você. Como de antemão já falamos, que passamos em torno de um ano sem gravar um vídeo por causa de um problema que a gente teve que enfrentar, mas hoje nós estamos aqui novamente para trazer os conteúdos bíblicos, a palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, para a sua família, e acreditamos que isso vai te ajudar, isso vai nos ajudar. Então, sem perca de tempo, eu quero pedir para você que você assista nossos vídeos, e se você gostar do nosso conteúdo, se tocar no teu coração, eu te peço, te inscreve no nosso canal, se inscreva no canal, deixa aquele like gostoso, abençoado, para que esse vídeo possa ser transmitido pela plataforma para mais pessoas, e você compartilha com seus amigos, compartilha com aquele teu vizinho, com aquela tua vizinha, compartilha com eles, e você fazendo isso, você está contribuindo com o reino de Deus a divulgar o Evangelho de Cristo, o Evangelho que transforma até mesmo o mais vil pecador. Então eu quero, sem perca de tempo, convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, e no versículo de número 32. 1 Samuel 17, 32, nós vamos ler e vai dizer assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá lutar, pelejar contra esse filisteu. O filisteu era um gigante. Vamos ler agora, capítulo 17, versículo 48. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu o que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu. Com uma funda e com uma pedra feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Que maravilha, né? Veja que esta palavra, ela está falando do povo de Israel. A Bíblia vai nos mostrar que havia um povo que era inimigo ferrenho do povo de Israel, o povo da promessa, o povo das grandes promissões de Deus. Os filisteus eram os maiores inimigos de Israel. Mas uma vez a situação se agravou mais, quando um gigante chamado gigante filisteu, porque ele era filisteu e vivia numa cidade chamada Gate, na Filisteia. E aí, esse gigante passou cerca de 40 dias afrontando os filhos de Israel, afrontando o exército de Israel, e pedia que se tivesse um homem, um guerreiro no exército de Israel para lutar contra ele, e se esse guerreiro de Israel vencesse o gigante, os filisteus seriam escravos dos israelitas. Mas se o gigante vencesse o guerreiro de Israel, os israelitas seriam escravos dos filisteus. Então veja bem, não houve um homem sequer, nenhum daqueles que eram metidos, corajosos, com experiência, não houve. Meus queridos, há um momento que há uma grande batalha, um grande conflito,
no lado espiritual. E ele se alastra até o físico entre os homens. Mas aí tem muita gente que não tem a maturidade, não tem a mentalidade e não tem coragem. Precisa ser corajoso, precisa ser determinado, precisa ter coragem, precisa ter determinação, precisa ter fé e precisa partir para cima. Com a coragem, com a fé, com a força de Deus, vai vencer. E aí aparece, no meio dos irmãos, no meio do exército de Israel, um garoto, um adolescente, entre seus 16 a 17 anos, chamado Davi. Davi foi até o rei. Esse menino era corajoso. Esse pequeno era corajoso, era determinado. Veja que ele foi até o rei, no capítulo 17, versículo 32, de 1 Samuel, e disse ele a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, não desfaleça o coração do povo. Tem gente que basta ouvir uma coisinha daqui, outra dali, e já fica colocando medo em um, colocando medo em outro. Ele fica amedrontado e coloca medo em um, medo em outro, e vai alastrando-se aquilo ali. Está entendendo? E o Davi chegou e disse para o rei: não esmoreça o coração de ninguém, não desfaleça o coração do povo, porque o teu servo, ele vai lá e vai lutar contra aquele filisteu. Mas quando eles olharam para o garoto, não viram. O garoto não tinha uma expressão de dizer assim, que ia dar conta de alguma coisa. O menino era franzino, o menino era pequeno, tinha 17 anos, mas era pequeno, era um garoto. No meio daqueles guerreiros, todo de armadura, tudo de lança, de espada, os caras tinham experiência, mas não tinha coragem. Nenhum tinha a coragem, a determinação que Davi tinha, aquele meninozinho. Entendeu como é as coisas que funcionam? Então diz aqui a palavra, que Davi cansou de ouvir as afrontas daquele filisteu, daquele gigante. Gigante tomba, viu? Davi chegou a dizer ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos de Israel. Eita glória, a quem tens afrontado. Está vendo? O Davi, ele não confiava no homem. Davi confiava no Deus eterno, no Deus altíssimo, no Deus todo-poderoso. Nós devemos colocar a nossa inteira confiança, não é no homem, não é nos homens, mas no Deus todo-poderoso, e acreditar em quem tem coragem, em homem determinado, mulher determinada, uma criança determinada, uma criança corajosa, uma mulher, um jovem, seja ele quem for, mas corajoso e determinado. A glória. Entendeu? Então diz a palavra que aquele menino, o rei chamou ele e disse assim: vou te dar minha armadura para te lutar com ela. Ainda vestiram a armadura do rei, só que não deu certo. Não deu certo. Eu quero dizer uma coisa para você: não use as armas de ninguém. Não use as armas de ninguém. Use as suas armas. Use a sua força. Use a sua fé. Use a sua confiança no eterno, no Altíssimo Deus. Use a sua coragem, use a sua determinação, porque Deus vai te dar vitória diante do grande filisteu. Pode ser o tamanho do gigante que for, e você pode ser pequenininho, pois Deus escolhe os pequenos mesmo. Eu nunca vi dizer que Deus escolheu os grandalhões, que Deus escolheu os poderosos para garantir batalha. Não, sempre Deus escolheu aqueles que são menores, aqueles que são pequenos,
aqueles que são de pequena estatura, aqueles que são pobrezinhos, aqueles que parecem não ser nada, como diz as Sagradas Escrituras, Deus escolheu as coisas vis deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolhe as coisas que não servem para confundir as que servem. Oh glória! Você pode dar um glória a Jesus aí, no seu onde você estiver? Então foi assim que Davi venceu o gigante filisteu. Agora, preste atenção. O filisteu, o gigante, ele tinha mais 4 irmãos. Com ele era 5. Você vai conferir no seu dedo. Davi teve uma visão de Deus. E Davi desce para um ribeiro. E chega lá e ele pega 5 seixos. 5 pedrinhas de seixos. Quantos irmãos tinha o gigante? 4. Com ele, 5. Mas Davi não ia lutar só com ele. Mas ele pegou 5 pedras. Ou seja, ele se preparou. Ele estava se preparando para lutar com os 4 gigantes que ainda tinham. E ele acreditava, ele confiava no Deus de Israel. E aí, confira no dedo agora. 5 nomes alusivos a Deus. Preste atenção. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quantos deu? 5, não foi? Quantas pedras Davi escolheu? 5, não foi? Então, com uma pedra dessa, Davi pegou uma pedra dessa. Eu não tenho dúvida que Davi pegou Deus forte, colocou na funda e partiu para cima do filisteu. Quando ele partiu para cima do filisteu, o filisteu partiu para cima dele e lançou a sua lança. Davi se esquivou da lança e arrochou a pedra. E aquela pedrinha pegou na testa de Davi, na testa do gigante, e aquele gigante desabou sobre o seu rosto, caiu em terra. E quando ele cai, Davi pega a sua espada e corta a sua cabeça. E Deus deu a vitória para Davi. Da mesma forma que Deus deu vitória para Davi, o Davizinho, o pequenininho, aquele que foi rejeitado pelos seus irmãos, porque tem hora que você é rejeitado até pelos seus irmãos, pelos seus amigos, aqueles que estão do seu lado, de repente fica tudo contra você. É aí que Deus diz assim: usa tuas forças, usa tua coragem, usa tua determinação, porque eu estou contigo. Vai na tua fé, vai na tua força, vai na tua coragem, vai na tua determinação, e Deus é contigo. Não esmoreça o seu coração e nem desfaleça o coração de ninguém. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Deus abençoe você, meu amigo. E eu peço a você aqui, quero pedir para você que assistiu esse vídeo, que gostou desta palavra, desta mensagem, deixa aquele like gostoso, abençoado, para abençoar o canal. Porque abençoando esse canal, a plataforma vai saber que pessoas estão gostando do conteúdo e vai enviar para muito mais pessoas. Então se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe com seu amigo, com seu vizinho, compartilhe com a sua vizinha, vá compartilhando com as pessoas e vamos evangelizar o mundo. E Deus vai abençoar você, porque você está contribuindo grandemente com o reino de Deus. Fica na paz de Cristo em nome de Jesus.